Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Sou eu, professor André, do canal Matemática Chata, trazendo para você mais um vídeo aí sobre teoria dos conjuntos, beleza? Hoje nós iremos visualizar número de elementos da união de três conjuntos, três conjuntos. Nos vídeos anteriores sobre esse assunto, né, o número de elementos da união, nós vimos aqui o número de elementos da união de dois conjuntos, A e B, né? Onde nós temos aqui os números de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção entre A e B, ok? Então aqui são todos elementos, né, que existem no conjunto A. Por exemplo, se o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B tem 4 elementos, então é 5 mais 4, menos a intersecção, ou seja, o número de elementos que pertencem simultaneamente a A e a B, ok? Então vai ficar 9 menos essa intersecção, beleza? Já aqui no número de elementos da união de três conjuntos, nós vamos ver que o número de elementos da união de A união B união C, né, é igual ao número de elementos, né, constantes no conjunto A, no conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C, menos a intersecção de A e B, menos a intersecção, que é o número de elementos, né, da intersecção de A e C, menos o número de elementos da intersecção entre B e C, mais, né, o número de elementos da intersecção entre A, B e C. Beleza? Olha que legal, olha. Vai anotando aí, eu vou passar bem devagar aqui, tá? Então você vai pausando se quiser, né? E vai escrevendo aí, ó. Vai pausando e vai copiando aí. Beleza? É isso aí. Então, vamos lá, vamos a um exercício, né? Eu separei aqui um número de um conjunto, né? Você vai ver em muitos exercícios aí que já se determina o valor, né, de cada conjunto, né, de elementos, o valor de cada conjunto. Aí você vai fazendo. Eu vou demonstrar esse primeiro exercício dessa forma, tá? O número de elementos da união de três conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B e conjunto C, né? São três conjuntos, né? Então, eu tenho aqui o conjunto A formado pelos elementos 3, 2, 0, 9 e 6. O conjunto B é formado por 4, 6, 5, 7 e 8. E o conjunto C é 2, 4, 6, 9 e 1. Ok? Vamos fazer aí, gente, de acordo com aquela fórmula, né? O número de elementos da união é igual ao número de elementos de A. Então, em A, eu tenho quantos? Eu tenho 5 elementos. Então, N de A é igual a 5 elementos, ok? Então, o número de elementos do conjunto A, 5 elementos. Beleza? O número de elementos do conjunto B, vou colocar um implica aqui, vou colocar outra aqui, tá? Então, N de B tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, ok? 5 elementos. Esse não é 11 não, tá? É a sequência aqui, não vou escrever elementos não. Então tá aqui, ó, seta aqui também, eu tenho 5 elementos em NC, ok? 5, 5 e 5, são 15 elementos, a soma deles é 15, ok? Então vamos lá para a fórmula, vamos colocar logo a fórmula aqui. Não, vamos colocar a fórmula depois, né? Vamos fazer agora A inter B, A intersecção B. Então eu tenho que A inter B, isso vai ser igual, né? Vou colocar assim, A inter B. Então aqui é o conjunto A inter B. Então eu tenho que 3 pertence a A, não pertence a B. 2 pertence a A, não pertence a B. 0 pertence a A, não pertence a B. 9 pertence a A, não pertence a B. 6 pertence a A, também pertence a B. Então o conjunto é unitário, eu tenho o elemento 6 que pertence a A e a B simultaneamente. Agora vamos fazer A inter C. Esse conjunto eu tenho 3 pertencendo a A, não pertence a C. 2 pertence a A, 2 pertence a C. Então 2 aqui. 0 pertence a A, não pertence a C. 9 pertence a A, 9 pertence a C. Então, eu tenho o 9. 6 pertence a A, 6 pertence a C. Eu também tenho 6. Ok? Então, A inter C possui 3 elementos. Ok? Agora vamos para B inter C. B inter C eu tenho que 4 pertence a B,
4 pertence a C, então 4 entra aqui. 6 pertence a B, 6 pertence a C, então 6 também entra aqui. 5 pertence a B, não pertence a C. 7 pertence a B, não pertence a C. 8 pertence a B e não pertence a C. Então, B inter C possui 2 elementos, ok? Tranquilidade? Então vamos lá, vamos montar aqui quantos elementos existem em A união B união C. Ok? Então, isso aqui vai ser igual o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C, né, que nós já encontramos, menos o número de elementos de A inter B, né? A inter B, menos o número, né, o número de elementos de A inter C, menos o número de elementos de B inter C. Agora, mais o número de elementos de A inter B inter C. Esse conjunto a gente não fez ainda, né? Vamos fazer agora, tá bom? Então eu tenho aqui que observando aqui, certo? O número de elementos de A inter B inter C, a gente vai fazer aqui de lado, tenho que N A inter B inter C será igual ao conjunto. Então vamos lá. 3 pertence a A, não pertence a B. 2 pertence a A, não pertence a B. 0 pertence a A, não pertence a B. 9 pertence a A, não pertence a B. 6 pertence a A, 6 pertence a B, 6 pertence a C. Então, a intersecção entre eles é 6. Também conjunto unitário, então possui um elemento. Beleza? Então, vamos lá. N de A união B. O número de elementos de A união B união C será igual. Número de elementos de A, 5 elementos. 5 elementos. Então, 5 mais número de elementos de B, 5. Número de elementos de C, 5. Mais 5, mais 5. Menos o número de elementos de A inter B. Quem é A inter B? A inter B é 6. Menos 6. Menos o número de elementos de A inter C, 3. Eu coloquei 6 aqui, né? É errado, tá? É engano meu aqui, tá? É 1. Beleza? 1. Um elemento. Aqui tem 3 elementos, tá? Então aqui é menos 3. Desculpa aí, foi mal. E 2 elementos em B inter C. Então é menos 2. Ok? Mas aqui eu tenho a intersecção entre A, B e C, o número de elementos, 1. Então é mais 1. Ok? Eu tenho esse mais 1 aqui, ó. Eu tenho esse mais 1 com esse menos 1, ó. Corta aqui, eu tenho menos 5. Menos 5 mais 5. Corto também. E aqui é 5 mais 5, 10. Então, o número de elementos de A união B união C é igual a 10 elementos, tá? 10 elementos. Podemos enumerá-los? Então, sim. A união B união C, né? A união B união C são 10 elementos. Então, quem são esses elementos? Eu tenho começando por 0. Vamos colocar pela ordem. Então, aqui é 0. Tem um aqui no C. Então, tem um aqui. Tem 2? Tem 2 em A. Tem 3? 3 está também em A. 4? O 4 está em B. Como também está em C. Tem 5? O 5 está em B. Tem 6? Isso nem importa se está em A ou em B. A questão é que você vai encontrar todos eles, né, juntos. Então você não vai repetir. Tem um 6 aqui, ó. Tem 7? 7 está aqui. O 8 também está aqui, ó. 7, 8. 9 está em C e em A. Mas isso não importa. Ok?
Quem mais? Ora, já coloquei todos os elementos do conjunto dos números naturais. Os primeiros, né? 10 elementos. Então, ele disse que tem 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Tranquilo? Olha aí, os 10 elementos da união. Então, é a união de todos os elementos aí entre os três conjuntos, tá bom? Então, o número de elementos da união entre A, B e C são 10. 10 elementos. Obrigado pela participação de vocês, pela assistência, pela paciência. Desculpa aí os erros aí. Esse vídeo também não é de grande qualidade, mas o que é mais importante aqui é que a matemática está sendo executada, beleza? Então, gente, estou esperando vocês lá no próximo vídeo. Tchau, tchau. Antes de mais nada, antes de encerrar, te inscreve no canal, curte esse vídeo aí de montão, tá? Assiste lá nossos vídeos em playlist Teoria dos Conjuntos, tá bom? Tchau, tchau, no canal Matemática Chata.